Quarto, o verdadeiro arrependido não refresca para si mesmo. Verso 4, pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Por que eu coloquei o tópico aqui, que o verdadeiro arrependido não refresca para si mesmo? João afirma na sua primeira carta, no capítulo 3, verso 4, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. É totalmente correto, meus irmãos, nós vimos a afirmar que o pecado é cometido contra Deus. Não há problema em nós afirmarmos isso. Entretanto, o pecado de Davi não foi contra Deus de forma direta e somente contra Deus, como ele aqui está afirmando. O que Davi está fazendo é não refrescar para si mesmo. Ou seja, Davi sabia que poderia levar sua causa perante o povo e aos seus súditos e pela falha humana ser absolvido. Porém, quando ele olha para o seu pecado, que é uma ofensa terrível contra Deus, ele leva a sua causa diretamente a Deus, sabedor de que somente por benignidade e misericórdia ele poderá ser absolvido. Nós cometemos muitas ofensas contra os nossos irmãos e vamos lá e agimos como a Bíblia nos manda, arguí-lo entre nós e eles, ou seja, conversar, procurar ter um acerto. No entanto, nós temos que entender que o pecado, ele é uma ofensa diretamente contra Deus e que necessitamos agir de forma diferente diante desse juiz. Com um irmão, com um amigo, com um conhecido, nós agimos ali de qualquer forma, nós ficamos relaxados, ficamos com quem diz, olha, eu errei, você me perdoa aí, vou procurar não fazer de novo. Mas esse não é um comportamento diante de Deus. Diante de Deus nós temos que estar totalmente quebrantados, jogados no pó literalmente, arrasados, humilhados, com o coração esmigalhado, não menos que isso. Quinto, o verdadeiro arrependido deseja por uma restauração. Agora vamos lá para o verso 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Após Davi orar por perdão, agora ele passa a orar por restauração. Davi reconhece que o pecado causa um estrago tão grande que acaba orando a Deus, pedindo que seja criado nele um coração puro. A mesma palavra em hebraico, bara, usada em Gênesis 1, quando diz criou Deus, também é usada aqui. Davi sabia que o pecado é destrutivo e repulsivo. Desse modo, tendo esse conhecimento, ele pede por um coração novo e restaurado. É isso que o pecado faz conosco, meus irmãos. Ele destrói o nosso coração, todo o nosso ser. Não é à toa que a palavra nos ensina dizendo que o salário do pecado é a morte. Nós passamos a viver uma vida tão corrompida, tão corrupta, que automaticamente o que nos espera no final é a morte. Você já parou para analisar isso por um instante? Quanto mais caímos em pecado, mais a nossa carne ela se degenera. E é por isso que nós morremos. É por isso que nós passamos a vida eterna no inferno. Aquele que, em contrapartida, vive para a vida em Cristo Jesus, a cada momento que ele se aproxima, que ele se arrepende, que ele converge em Cristo as suas atitudes, ele ganha vida em si mesmo. Sexto, o verdadeiro arrependido reconhece sua total depravação. Verso 11. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito.
Meus irmãos, até parece que aqui Davi está lendo, está diante duas cartas de Paulo, Efésios e 1 Tessalonicenses. Em Efésios 4:30, que diz: "E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção." E 1 Tessalonicenses 5:19, "Não apagueis o Espírito." É basicamente a mesma ideia que Davi está tendo aqui. Ele sabe que o pecado não se mistura com as coisas de Deus. O justo não compactua com o profano. E isso é algo que nós necessitamos entender constantemente. Não há amizade com o cristão e o mundo. Não há nada que nós possamos fazer que esteja em aliança com o que o mundo pratica. Absolutamente nada. E quando Davi ele cai em pecado, quando ele adultera, ele nota quão distante ele passa a ficar de Deus. E com receio de ser o Espírito Santo retirado dele, o retirar aqui é justamente o que Paulo escreveu aos Efésios e também aos Tessalonicenses. É um apagar do Espírito Santo, não é um retirar completamente. Ok? Para que nós não venhamos entender que, como já sabemos, que podemos perder a salvação. O Espírito Santo ele é a peça fundamental que nos garante a salvação em Cristo Jesus. É isso que o pecado causa. A falta de arrependimento gera isso em nós. Um afastar do Espírito Santo, da presença graciosa de Deus. É isso. Se você está muito tempo sem ter o seu coração compungido, sem ter chorado pelo seu pecado, essa semana, esse mês, esse ano, alguma coisa está de errado. Alguma coisa está errada. Quando eu digo chorar, não é espessamente o tempo inteiro cair lágrimas, demonstrar emocionalismo, que também é um fruto, algo que demonstra, sim, um arrependimento. Mas eu estou falando principalmente uma mudança do seu coração, uma mudança do seu comportamento, um levantar-se decididamente em acabar com aquele pecado e não cometê-lo novamente. Eu lembro bem que, se eu não estiver enganado, em Isaías capítulo 59, no seu verso 2, vai falar que o que nos separa de Deus é uma barreira que nós mesmos colocamos por causa do nosso pecado. Deus, Ele não é um Deus que está surdo e nem a sua mão está encolhida para que abençoe a nós. Se estamos sentindo falta das bênçãos de Deus, possivelmente é porque nós estamos fazendo essa barreira entre nós e o nosso Deus, com o nosso pecado. Sétimo, o verdadeiro arrependido retira os olhos desse mundo e volta-se para Deus. Veja se você está conseguindo se identificar em todos esses tópicos, meus irmãos. Não saia daqui com a mente vazia de tudo que está sendo informado, mas tome isso, se você não estiver tratando dessa forma, como algo que você a partir de hoje irá tratar. Verso 12 diz: "Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário." Normalmente o pecado só vem quando deixamos de vigiar. É esse o momento. Quando deixamos de vigiar, o pecado vem. Logo, nós caímos. Quando deixamos de pôr os olhos fixos em Deus para pôr nas coisas do mundo. Um momento de distração em que passamos o dia inteiro ali cuidando das nossas próprias coisas e não disponibilizamos um momento de oração, um momento de qualidade de leitura da palavra, de reflexão da palavra, é esse momento em que o pecado virá. É exatamente nesse momento. Isso mostra que o nosso prazer já não está mais inteiramente em Deus e por isso acabamos por substituir, por outras coisas que achamos necessárias, perdendo assim
a alegria da salvação. Quando nós estamos plenos em Deus, e quando eu digo pleno não é algo literal, mas muito próximos do nosso Senhor, a nossa necessidade de estar nele não está nesse mundo. Não sei se você já sentiu isso ou deixou de sentir, dependendo do sentido que você entender. Procurar e não achar nada para fazer nesse mundo. Nada que venha te interter verdadeiramente. Nada que venha a desligar a sua mente desse mundo e se ligar em Deus. Alguma coisa, algum momento em que você, não tem nada na televisão, não quero ir para tal lugar, só quero ficar em casa, lendo a palavra, falando com o Senhor, ou simplesmente refletindo sobre algo da parte de Deus. Isso é um momento, meus irmãos, que se nós já chegamos até lá, é um momento que nós temos que cultivar em nós. Não deixar escapar, porque é algo maravilhoso. Você deixar de sentir necessidades básicas até desse mundo. Tem pessoas que acham que vão sofrer, por exemplo, com o jejum. Caramba, deixar de comer algo muito duro. Poxa, acho que eu não consigo fazer esse negócio não. Mas se você começar a cultivar isso, você vai perceber que quanto mais você faz, mais o seu corpo vai se acostumando e automaticamente essa necessidade de comer vai diminuindo. Cristo é o exemplo claro disso. Houve um momento que seus discípulos tiveram que pegar Cristo e falar: Senhor, come! Mas ainda assim eles ouviram: uma comida eu tenho, que é fazer a vontade do Pai. É isso que nós temos que almejar, meus irmãos. É esse nível que nós temos que procurar chegar. Oitavo e último. O verdadeiro arrependido, ele reconhece que coisas externas não bastam para mostrar arrependimento genuíno diante de Deus. Versos 16 e 17. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário, eu te daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus, gravem isso, são o espírito quebrantado, o coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Será que é dessa maneira, meus irmãos? Eu acredito que eu nem precisaria falar nada mais. Seria dessa forma que nós já chegamos a Deus para, por exemplo, aqui novamente falando do domingo, momentos de contrição. Você pode se ajoelhar, você pode ficar sentado, mas não deixe de falar com Deus. Esse é o momento que você vai compungir o seu coração. Esse é o momento que você vai derramar totalmente o seu coração diante de Deus e pedir insistentemente o seu perdão. Ou simplesmente vai usar esse momento como parte da liturgia do culto. Não há nada que venhamos a fazer por nós mesmos que irá nos justificar diante de Deus. Toda a esperança de Davi estava posta em Deus, ele atender a oração, e por isso ele diz: pois não te comprases em sacrifícios, do contrário, eu te daria. Era muito fácil para Davi. Ele tinha todo e qualquer recurso em suas mãos. Ele poderia sacrificar todos os animais do seu reino a Deus. Mas ele está reconhecendo aqui que isso não presta para nada. Absolutamente nada. Não tem uma ação sequer que nós possamos fazer que nos atribuirá um verdadeiro arrependimento, que irá gerar em nós mesmos um verdadeiro arrependimento. Ao contrário, Davi diz, como já lido no verso 17: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Este Deus não desprezará. Meus irmãos, nós necessitamos entender alguns outros aspectos aqui que traz um desdobramento a respeito dessas palavras. O que seria estar com o espírito quebrantado, coração compungido e contrito? O que seria isso na prática?
Eu extraí aqui algumas partes de documentos históricos, como o Catecismo Maior de Westminster, na pergunta 185, como devemos orar? Com a sua resposta: devemos orar com solene apreensão da majestade de Deus e profunda convicção de nossa própria indignidade, necessidades e pecados, com corações penitentes, gratos e francos, com entendimento, fé, sinceridade, fervor, amor e perseverança, esperando nele com humildade, submissão à sua vontade. Assim como no Catecismo de Heidelberg, na pergunta 89, o que é a morte do velho homem? A resposta é a profunda tristeza por causa dos pecados e a vontade de odiá-los e evitá-los cada vez mais. Os cânones de Dort, no seu capítulo 3 e 4, diz acerca da incapacidade total do homem no seu artigo 3. Portanto, todos os homens são concebidos em pecado e nascem como filhos da ira, incapazes de qualquer ação que os salve, inclinados para o mal, mortos no pecado e escravos do pecado, sem a graça do Espírito Santo, regenerador, não desejam nem tampouco podem retornar a Deus, corrigir sua natureza corrompida ou ao menos estar dispostos a essa correção. Também no artigo 4º, é verdade que há no homem, depois da queda, um resto de luz natural. Assim, ele retém ainda alguma noção sobre Deus, sobre as coisas naturais e a diferença entre honra e desonra, e pratica alguma virtude e disciplina exterior. Mas o homem está tão longe de chegar ao conhecimento salvífico de Deus e a verdadeira conversão por meio desta luz natural, que ele não a usa apropriadamente, nem mesmo em assuntos cotidianos. Antes, qualquer que seja esta luz, o homem a polui totalmente de maneiras diversas e a detém pela injustiça. Assim, ele se faz indesculpável perante Deus. Meus irmãos, isso aqui é um quadro real de todos nós. É um quadro real da nossa incapacidade de nos arrependermos verdadeiramente por nós mesmos. Se nós não tivermos um coração contrito, como já descrito aqui, totalmente quebrantado, um coração que deseja nunca mais pecar, por mais que ainda venhamos a cometer pecado. Aquele choro amargoso, aquelas lágrimas que queimam o rosto, aquele choro de soluçar verdadeiramente, aquele momento em que cada vez que você pensa e lembra do seu pecado, você continua se arrependendo mais ainda, se sentindo tão imundo, tão sujo, que você pensa até mesmo em se enfiar em um buraco. Se isso não for, meus irmãos, aquilo que nós fazemos diante de Deus quando nos arrependemos, algo de errado está conosco. E eu queria saber o que você tem feito para demonstrar arrependimento diante de Deus, de qualquer maneira. Amém?